What do you like about corn? It's cold. A good corn that knobs. It has the juice. I can't imagine a more beautiful thing. It's cold. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais um vídeo. Vamos falar de masturbação, mitos, tabus, o que a ciência realmente diz. Se você quer saber, fica até o final do vídeo. A masturbação é um dos temas mais praticados no mundo e ao mesmo tempo é um dos menos falados com honestidade. Desde pequenos, aprendemos que é feio, errado, sujo ou vergonhoso. Mas será que isso é verdade ou é apenas um tabu construído ao longo da história? Hoje a gente vai separar ciência da culpa, prazer de pornografia e entender o que é masturbação saudável e o que pode se tornar um problema. Sem julgamentos, sem hipocrisia, só a verdade. Vamos começar por onde surgiu a masturbação. A masturbação não é uma invenção moderna. Ela acompanha a humanidade desde sempre. Registros no Egito Antigo mostravam a masturbação como algo ligado à fertilidade e à criação da vida. A Grécia Antiga era vista como parte natural do corpo humano. Em várias culturas orientais, o autoconhecimento do corpo era sinal de equilíbrio. O problema começa quando, ao longo dos séculos, principalmente com a influência religiosa e moral, o prazer passa a ser visto como culpa. O corpo virou pecado, o desejo virou vergonha e o silêncio virou regra. Vamos derrubar alguns mitos que todo mundo já ouviu. Masturbação faz mal, causa fraqueza, doenças ou problemas mentais. Quem se masturba é viciado. É coisa de quem não tem autocontrole. A ciência não sustenta nenhuma dessas afirmações. Então, o que a ciência realmente diz? Do ponto de vista científico, a masturbação é em si uma prática normal. Estudos mostram que ela pode ajudar no alívio do estresse, melhorar o sono, aumentar o autoconhecimento corporal, contribuir para uma relação mais saudável com o próprio prazer. O problema não está na masturbação, está no como, no quanto e no porquê. Aqui entra o ponto mais importante desse vídeo. Masturbação saudável não depende sempre de estímulos externos extremos. Está ligada ao autoconhecimento, não substitui relações reais, não gera culpa, isolamento ou compulsão. Agora, a masturbação associada ao consumo excessivo de pornografia pode alterar a dopamina do cérebro, cria tolerância, pode afetar desejo, foco e relações reais. Vem acompanhada de culpa, ansiedade e isolamento. Ou seja, não é o prazer que adoece, é o excesso, a fuga emocional, a dependência do estímulo artificial. Por que então esse tema ainda é tabu? Porque falar de prazer é falar de autonomia. Uma pessoa que conhece o próprio corpo entende seus limites, desejos e emoções. É uma pessoa mais consciente e sociedades sempre tiveram dificuldade com lidar com pessoas conscientes. Antes de qualquer tabu, existe algo básico. O ser humano nasce curioso. Desde cedo, o contato com o próprio corpo faz parte do processo natural de desenvolvimento. Assim como a criança descobre as mãos, os pés, a voz, o movimento, ela também descobre sensações. E isso não tem conotação sexual adulta, é instinto, curiosidade e reconhecimento corporal. O corpo é a primeira casa que a gente habita. Existe uma idade certa? A ciência não trabalha com uma idade fixa, mas com etapas de desenvolvimento. O interesse pelo próprio corpo pode surgir na infância, sem significado sexual adulto. Na pré-adolescência e adolescência, ele se mistura com mudanças hormonais, identidade, emoções, descobertas do prazer. O problema não é o quando, é o contexto, a orientação e a relação emocional. Quando o assunto vira silêncio ou punição, nasce a confusão. A criança ou adolescente aprende que o corpo é errado, mas continua sentindo, agora com culpa. A ausência de diálogo abre espaço para desinformação, medo, vergonha e consumo distorcido de pornografia. Educar não é estimular. Educar é explicar, acolher e orientar. Descoberta corporal versus sexualização.
descoberta corporal, curiosidade, autoconhecimento, parte do crescimento, sexualização precoce, estímulos inadequados, conteúdos adultos, falta de mediação. Uma coisa é instinto humano, a outra é interferência externa. Na adolescência, o corpo muda rápido, mas o emocional ainda está em construção. Falar de masturbação não é incentivar excesso, é ensinar limites, autocuidado e respeito. Prazer sem consciência vira fuga. Consciência transforma prazer em equilíbrio. Quando não existe conversa, a internet vira professora. A pornografia ensina performance, não ensina afeto, limite ou realidade. O risco não é a masturbação, é aprender sobre o próprio corpo por um conteúdo que distorce relações humanas. Quando falamos de masturbação, pornografia e prazer, é impossível ignorar como esse tema atravessa a vivência de muitas pessoas gays. Porque, convenhamos, manter um relacionamento gay ainda é difícil, e não por falta de amor, mas por excesso de barreiras emocionais, familiares, emocionais, internas. Muitas pessoas gays crescem aprendendo, direta ou indiretamente, que amar pode machucar. Rejeição familiar, medo de não ser aceito, relações escondidas, julgamentos constantes. Antes mesmo do primeiro relacionamento, o coração já aprendeu a se defender. Com o tempo, essa defesa vira isolamento. Não porque a pessoa não queira amar, mas porque ela não quer sofrer de novo. O isolamento, nesse contexto, não é fraqueza, é sobrevivência emocional. Nesse cenário, a pornografia muitas vezes não entra como vício imediato, entra como refúgio. Ela oferece prazer sem exposição emocional, sem rejeição, sem cobrança, sem medo. É um espaço onde o desejo pode existir sem risco afetivo. O problema não é o acesso ocasional. O problema é quando esse espaço vira o principal lugar de encontro com o próprio desejo. Quando o prazer passa a substituir o vínculo. Sem espaços seguros para afeto, muitas pessoas acabam indo para o extremo. O sexo casual surge como tentativa de conexão, mas com barreiras emocionais. Corpos se encontram, mas emoções ficam do lado de fora. E depois do prazer, muitas vezes sobra o vazio. Não porque o sexo seja errado, mas porque ele não estava acompanhado de presença, cuidado e troca emocional. Existe também uma pressão intensa sobre o corpo gay. Performance, aparência, disponibilidade, comparação. Quando o prazer vira obrigação, ele deixa de ser cuidado. O corpo deixa de ser casa e vira cobrança. Por isso, falar de masturbação saudável nesse contexto é ainda mais importante. Conhecer o próprio corpo como um ato de autocuidado. Conhecer o próprio corpo não é egoísmo, é responsabilidade emocional. Entender como você sente prazer, o que te acalma, o que te conecta consigo mesmo. Isso reduz a necessidade de buscar no outro aquilo que ainda não foi construído internamente. Autoconhecimento não isola, ele prepara. O que é uma prática de masturbação saudável? Uma prática saudável não nasce do tédio, da solidão extrema ou da fuga. Ela envolve consciência, presença, respeito ao próprio ritmo, menos dependência de estímulos extremos, mais conexão com o corpo real. É prazer como cuidado, não como anestesia. Esse assunto não precisa ser um segredo sujo, mas ele também não precisa ser jogado em qualquer espaço. O ideal é falar sobre isso com pessoas que sejam recíprocas, maduras, responsáveis, dispostas a ouvir sem julgamento. Quando o diálogo é seguro, a culpa diminui. Quando a culpa diminui, o excesso perde força. Pessoas gays não precisam escolher entre solidão e relações vazias. Existe um caminho do meio: consciência, diálogo e cuidado. O prazer não precisa machucar. O desejo não precisa ser fuga. Conhecer o próprio corpo é um passo importante,
mas aprender a se conectar emocionalmente é o que transforma tudo. Conhecer o próprio corpo é responsabilidade emocional. Autoconhecimento não isola, ele prepara. Masturbação saudável é prazer como cuidado, não como anestesia. O prazer não é o vilão. O corpo não é o inimigo. Informação protege. Silêncio expõe. Se você não tem com quem conversar, pode me escrever por e-mail relatos.gay@gmail.com. Identidade totalmente preservada. Falar é coragem. Quando você estiver pronto, a conversa pode começar.